Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Esse é o Acorda Vascaíno aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma. Mais uma vez pedindo para você se inscrever aqui no canal. Tem muita gente que nos assiste, tem muita gente que vê os nossos vídeos, as nossas lives, mas ainda não é inscrito. Então me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo e, claro, compartilhe para chegar a outros vascaínos. E você viu aí o recado da NIT Quantics, entre em contato com eles, o QR Code está aqui na tela, você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, vai entrar no site da NIT Quantics, vai entrar em contato com eles e você vai comprar produtos naturais da melhor qualidade e vai reformular muito a sua vida, a sua saúde com a NIT Quantics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E olha, eu quero falar um pouquinho aqui para você, ligado aqui no Acorda Vascaíno. Não vou tentar ser repetitivo por conta de todas as minhas opiniões referentes à questão da Vasco da Gama SAF. A gente viu ontem os sorteios da Copa do Brasil, Sul-Americana. O Carlos Amodeu, que é o gestor da SAF, hoje o único profissional gabaritado, digo em relação à questão profissional, um executivo de alta patente no Vasco hoje, que é um executivo. As outras pessoas hoje envolvidas na SAF não são pessoas, por exemplo, profissionais. São pessoas que são ligadas ao próprio clube associativo que estão em determinadas funções. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, são 3 funções. Na verdade, são 4, né? O pessoal do jurídico, o pessoal, por exemplo, das finanças e até mesmo o executivo de futebol, até porque Sociedade Anônima do Futebol. E hoje o Vasco não tem profissionais nessas cadeiras. O Amodeu, por exemplo, está acabando seguindo as duas situações, sendo CEO da SAF e sendo também o executivo de futebol. Ele ontem, na entrevista lá na sede da CBF, deixou claro que o Vasco está sim já fazendo alguns contatos e deve contratar um novo executivo nos próximos dias. Assim a gente espera. Até porque o Vasco tem uma janela de transferência, uma pequena janela que já está aberta nesse momento, que foi de ontem, dia 2, até o dia 10 de junho. E ele praticamente deixou claro na entrevista também que o Vasco não vai contratar nesse período. Só que também é um período que o Vasco pode negociar alguns atletas. Ele já deixou claro que Dimitri Paia não deve continuar no Vasco, estão buscando uma rescisão de contrato amigável entre as duas partes para poder já liberar o francês, que inclusive já está na França resolvendo problemas particulares. Enfim, o francês Paia já é história no Vasco, não deve mais jogar com a camisa do Vasco, até porque o contrato dele vai até dia 30 de julho e provavelmente ele nem volta mais ao Brasil para vestir a camisa do Vasco. E aí, outras situações que o Vasco poderia também tentar negociar. Alguns jogadores que não sendo utilizados, situações que o Vasco pode tentar ir ao mercado e envolver esses atletas. Eu falo, por exemplo, de Jean Davi, que não está sendo muito utilizado, o próprio volante Sforza, que para muita gente achava que ele iria ter mais opções, mais oportunidades com o técnico Fernando Diniz e não está acontecendo. Enfim, outros jogadores que o Vasco possa negociar do seu elenco e até mesmo outros nomes, que eu não vou deixar aqui, você também aqui opinar, pode colocar à vontade quais nomes que o Vasco poderia negociar nessa janela. Até mesmo os jovens da base para, por exemplo, ter uma questão de grana nas suas finanças para poder chegar e contratar novos jogadores. Muito se fala da questão do Ryan, o próprio técnico Fernando Diniz disse que não é a hora ainda de vender o Ryan, mas o Vasco tem uma negociação que pode envolver o Leandrinho, que está lá no mundo árabe, fez um bom semestre de empréstimo, pode ser que ele seja vendido por uma cifra importante para o Vasco ir ao mercado. E agora eu fico aqui tentando entender todo esse processo da Vasco da Gama SAF, até mesmo do presidente Pedrinho, que está com a CBF, com a diretoria da CBF comandando, sendo o chefe de delegação da seleção brasileira para os 2 jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai, e a gente fica aqui na expectativa de que o presidente Pedrinho também explique melhor essa situação do Vasco. Só para você ter uma ideia, eu fui tentar fazer aqui uma pesquisa das últimas vezes que o Pedrinho deu uma coletiva de imprensa para a galera que está ali podendo fazer a cobertura do clube, não só direcionada a um ou outro veículo, quando ele falou abertamente para todo mundo. Teve uma última entrevista que ele deu após o jogo contra o Cruzeiro, naquele jogo em Uberlândia pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu e naquela ocasião o técnico Fábio Carille foi demitido. E aí o Pedrinho deu uma pequena coletiva de imprensa ali
para os repórteres que estavam presentes lá em Uberlândia na cobertura daquele jogo. Nem todos estavam presentes. Então, dia 27 de abril foi a última vez que o Pedrinho deu uma coletiva de imprensa. Sendo que não foi uma coletiva de imprensa daquelas grandes, né, que todo mundo pode participar, de todo veículo pode participar. A última aconteceu no dia 25 de novembro em São Januário. Na ocasião, ele esteve ao lado do Marcelo Santana, que foi, inclusive, o dia após a demissão do Rafael Paiva. O Rafael Paiva era técnico do Vasco até o jogo contra o Corinthians, inclusive estava nessa partida lá em São Paulo. O Vasco perdeu por 3-1. Ele optou em demitir o Rafael Paiva após aquela partida, foi à coletiva de imprensa, fez apenas um pronunciamento e deixou a coletiva. E foi fazer a coletiva no dia seguinte em São Januário, e aí toda a imprensa pôde estar presente e bater um papo e trocar uma ideia e perguntar ao presidente do Vasco naquela ocasião. Antes disso, tinha sido no dia 14 de novembro, também de 2024, ele esteve ao lado do Amodeu, CEO da SAF, e também do vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal. Foram as duas últimas coletivas grandes de imprensa que fez o presidente do Vasco, Pedrinho. Por que eu quero falar sobre isso? E o Flávio até já falou muito sobre essa situação de comunicação, né? O Vasco deveria comunicar melhor para o torcedor também entender esse processo. Inclusive, o Felipe Carregal deu uma entrevista ao meu parceiro Dantesco, lá do Expresso, falando sobre a questão de dívidas que a Vasco da Gama SAF teria já. Ele tentou ali explanar algumas situações, mas isso não fica tão claro. É apenas para um órgão de imprensa. Dá uma coletiva, explica melhor a questão das finanças, quem é que, por exemplo, vendeu errado a Vasco da Gama SAF, quem são os culpados, enfim, traz isso claramente, traz os números, expõe essas situações, que aí fica mais claro o torcedor entender e até mesmo comprar o barulho da atual diretoria. Isso é muito claro, isso é muito legal quando o Vasco faz esse tipo de demonstração. No momento ainda não demonstra tanto assim, não sei se tem uma questão jurídica, enfim, eu não vou levar em consideração isso. Se tiver, também explica, ó, tem uma questão jurídica, não dá para, por exemplo, mostrar documentos aqui, mas é importante, vocês estão lá. Hoje, por exemplo, o juiz já deu o vencimento para o Vasco. O Vasco hoje é o dono da Vasco da Gama SAF, o dono, quer dizer, o dono do controle do Vasco. Vocês estão já no controle. O TJRJ já deu o ganho de causa para vocês, então já não tem mais uma liminar. O Vasco hoje comanda, por mais que ainda tem o sócio e tem que buscar agora um novo parceiro, mas, por exemplo, agora fica um pouco mais claro, um pouco até mais tranquilo de buscar um novo parceiro. E isso deixa muito claro para o torcedor. Será que o Vasco quer mesmo vender? O presidente Pedrinho já disse várias vezes que sim, mas tem demonstrações disso? O que está acontecendo, por exemplo, para o Vasco buscar um novo parceiro? Eu acho que esse tipo de comunicação poderia ser muito mais claro e muito mais efetivo por parte do torcedor. Lembro aqui, a última entrevista coletiva grande que fez o Pedrinho para toda a imprensa, convidando toda a imprensa para estar lá em São Januário, foi no dia 25 de novembro do ano passado. Então fica muito difícil do torcedor do Vasco ter maiores respostas, ter melhores respostas e as coisas fiquem mais claras. Fica aqui apenas a minha sugestão. Lógico que o momento do Vasco está complicado, vai ter agora aí uma parada para o Mundial, depois do jogo contra o São Paulo. O Vasco precisa pontuar contra o São Paulo para evitar ficar dentro da zona de rebaixamento, já visando essa parada, o que vai ser muito ruim para o torcedor. Imagina, ver os seus 3 maiores rivais disputando o Mundial e o Vasco está na zona de rebaixamento, fica complicado. Os sorteios de Sul-Americana e Copa do Brasil, de certa maneira, ajudaram o Vasco. Na Copa do Brasil, o Vasco encara o CSA e na Sul-Americana tem um playoff com o Independiente Del Valle e depois encara o Muxuque Runa, também do Equador. Mas o que eu quero falar mesmo é para a diretoria do Vasco. Exponha, traz os detalhes, aproveite esse período agora para poder conversar com o torcedor do Vasco e explicar melhor a situação de como está a SAF do Vasco. Vai buscar um novo parceiro? Dá para, por exemplo, ter dinheiro para ter o Vasco até o final do ano, mesmo com essa recuperação judicial? Enfim, a gente quer respostas e eu não estou aqui nem pedindo uma entrevista exclusiva para a Atenção Vascaínos, não. Não é isso, muito pelo contrário. Eu quero que faça mais uma entrevista coletiva de imprensa que envolva todos os órgãos, todas as pessoas que hoje cobrem o Clube de Regatas Vasco da Gama para você ir lá e conversar. Como eu disse, a última foi em novembro do ano passado.
Tá faltando mais conversa, tá faltando mais comunicação por parte do Vasco para explicar melhor, deixar mais claro para o torcedor do Vasco essa situação da Vasco da Gama SAF. Grande abraço para vocês. Daqui a pouco, 10 horas da manhã, estarei no Bom Dia Gigante contando demais com a sua audiência aqui no AV+, e lá no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto. Grande abraço a todos vocês. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos, que é muito importante a sua participação aqui também no canal AV+. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!